Muito bem, vamos dar início à coletiva, vamos dar início com o técnico Vaguinho Dias. Vamos para a primeira pergunta. Boa noite, Vaguinho. É João, do Jornal Município. Você, antes da partida, disse que ia investir na bola aérea para a partida de hoje, né? E que a sua escolha pelo Luizão também girava em torno da bola parada, da bola aérea, né? Da bola alçada na área. E ele acabou justificando ainda essa escalação como titular já com um gol, né? Na sua estreia. Gostaria que você fizesse uma avaliação desse jogador, da atuação dele nessa estreia, e se acaba sendo uma boa dor de cabeça, digamos assim, né, em relação às opções para a formação de dupla de zaga. Boa noite, João. O Luizão eu já expliquei para todos, até o Rodrigo me perguntou no jogo passado por que não escalar o Luizão. Vocês são repórteres, vocês são comentaristas e nós somos treinadores que vivem o dia a dia com todos aqui dentro. Então, se você não tiver coerência, você perde o grupo. O que você não pode é perder grupo, você tem que ter todos correndo como vocês viram correndo hoje. Vocês viram a entrega de todos os jogadores? Vocês viram como todo mundo está se dedicando e vestindo a camisa do Brusque? É justamente porque tem comando, tem liderança, todos confiam e tem coerência. Então, cada um vai jogar na sua hora, quando entra e quando deve. Para o torcedor ou para vocês é fácil, escala esse, escala aquele, põe aquele. Se errar não traz consequência. Tem um monte de desculpa, nós não. Nós temos que escalar os jogadores conforme nós temos no grupo e conforme o dia a dia. Luizão, ele veio para compor 5 zagueiros. Hoje, vocês viram o que houve. Nós ficamos sem o Jansson, sem o Alemão, e no meio da partida o Luizão sentiu. Teve que entrar o Sandro. Imagina se não tivesse vindo mais um zagueiro. Nós teríamos que improvisar. Então, futebol é feito com profissionais, com pessoas que têm competência. E a situação do Luizão é um grande atleta, um jogador de Série B, um jogador acostumado a jogar. E hoje as bolas aéreas, e tanto é no Mirassol, agora na Série C, ele que fez os gols e acabou salvando o Mirassol de um descenso. Então nós sabemos a qualidade dele. No momento certo ele entrou, nos ajudou. Se ele estiver bem, ele vai ter sequência. Ele ganhou a sequência. Aí agora os outros que ficaram fora, é hora de esperar. Vamos ver como é que está todo mundo, vamos ver a situação do próprio Luizão, que saiu com um monte de câimbras, para a gente definir. Nós temos dias para definir. Mais importante, nós temos elenco, temos bons jogadores e todos aptos a que a gente possa escolher o melhor no momento. Douglas, Rádio Cidade. Vaguinho Dias, parabéns pela vitória. Vaguinho, primeira vez que jogou junto a dupla de zaga, Claudinho e Luizão, e fizeram uma boa partida. Tem chances de essa ser a nova dupla titular da zaga do Brusque? E outra pergunta em relação ao John Clay. John Clay hoje acabou sendo um homem referência em relação à armação e assistências, e também avaliação sobre a atuação do John Clay no jogo dessa tarde. A dupla de zaga, muito bem, todos estão numa situação muito boa. Vocês podem ver que quem a gente põe está dando conta do recado e jogando muito bem. Mesmo a dupla de zaga, que nós tomamos 4 gols, não foram eles o culpado diretamente. E hoje, no cruzamento, a bola veio na área. E no meio da dupla, nós tomamos gol de cabeça. Então, ou seja, quando perde é uma avaliação, quando ganha é outra. Nós não, nós temos que avaliar tudo correto dia a dia e passar para treinamentos. Então, nós estamos avaliando. Todos que são capacitados estão capacitados. E outra, nós temos agora faltando aí 8 jogos. Então nós temos que ser cirúrgico. Nós temos que saber como ter as vitórias para que a gente não caia. Então, situação de dia a dia é complicado aqui dentro, você fazer o trabalho com mais de 30. Nós estamos com 37 atletas. Você tem que saber conduzir o grupo com 37 atletas. Então, a dupla de zaga foi muito bem. E o John Clay é a mesma coisa. No jogo passado, se vocês lembrarem, o John Clay mesmo nesse jogo pediu para sair novamente. Ele não está suportando o jogo todo. Então, o que eu fiz? Eu tomei a decisão de começar o jogo lá contra o CSA com o Diego Matias, que foi bem contra o Brasil, que foi bem no outro jogo. Então, ou ele ou o Diego tinha que ser escolhido. A opção foi o Diego naquele momento. E depois, agora, o John Clay. E ele muito bem. Tem experiência, é um jogador que a gente confia, e a sequência de jogos vai fazer com que ele melhore mais ainda. Então hoje o John Clay está num grande momento. Vaguinho, boa tarde, Sidney Silva do Sport AC. Falar das entradas ali do Evandro, né, do próprio Hugo, as 3 mudanças quando o jogo estava 2-1 e o Brusque tinha bastante espaço para jogar, elas deram bastante mobilidade e agressividade para o Brusque, né? Queria que você fizesse uma avaliação e até da possibilidade de estar usando mais esses atletas também que entraram muito bem na partida.
Muitas das vezes, Sidney, você pode iniciar uma partida com esses jogadores que entraram e não ir bem como eles acabam entrando. Isso são variáveis de partida a partida. E nós que temos que ser cirúrgicos. A torcida estava gritando, me xingando no intervalo, por que não das trocas? A gente sabe, Ayrton poderia ter a lesão, o John Clay não aguenta o jogo todo, o Luizão era um jogo de estreia. Então nós tínhamos várias anuências que poderiam acontecer. Então eu tinha um momento certo para trocar. E quando fizemos 2-1, aí era o momento para buscar o terceiro, com 3 jogadores descansados. E o Zé Matheus já tinha cartão amarelo e ele reclamou do Bandeirinha, e o Bandeirinha estava prestes a expulsá-lo. Então eu tinha que tirar o Zé Matheus. Na direita, o Alagoano, ele deu o máximo e fez o que tinha que fazer, o gol para nós. Aí eu pus o Bruno para ter mais velocidade, mais força ainda. E do outro lado, a habilidade para segurar a bola na frente com o Hugo. Então essas foram as situações, para fazer mais gols e para que a gente pudesse administrar. Em seguida, o Ayrton me pediu para sair, que já tinha, nós já estávamos sabendo o que poderia acontecer. E nós trocamos. E me sobrou uma, que era para tirar o John Clay. Ele me pediu para sair. Só que daí aconteceu com o Luizão. Então a gente tem que saber o momento certo, tem que conhecer o dia a dia dos atletas, conhecer o que está fazendo, para que a gente assuma a responsabilidade correta. Então o torcedor, ele é passional, ele está na arquibancada, ele está tranquilo, ele só vê os 90 minutos, ele não vê o que acontece no dia a dia. Então a gente sabe respeitar. E vocês, comentaristas, têm que também saber o nosso dia a dia, nós passarmos informações para vocês, para que vocês levem a informação melhor para os torcedores e que vocês também comentem realmente o que acontece nas partidas. Então o Brusque hoje está no caminho bom, não saímos ainda do sufoco, estamos ainda precisando de algumas vitórias, mas esse espírito de luta, essa vontade com que todos aqui estão e a dedicação que nós estamos vestindo a camisa do Brusque, vai dar certo, porque todos aqui estão com muita vontade. Muito bem, Vaguinho, agradecer aí pela coletiva e a gente aguardar aí para a chegada do Edu também. Um abraço a todos e um bom final de semana. Muito bem, aproveitar enquanto que o Vaguinho está saindo para chegar do Edu, mandar um abraço especial para a Cléria Vitorino, que está acompanhando a coletiva, o Rafael Jorge, aí o pessoal, o Tchau Brasil também, o Luan Xavier, né? E também o Fabiano Ribeiro aí que está mandando mensagem aqui. Muito bem, nosso imperador chegou aí para responder as perguntas da imprensa aí. Vamos lá, Edu? Bora lá então. Boa noite, a pergunta aqui é para o Edu. Eu sou o Marcos do portal Manezinho News. Edu, você já tinha perdido um pênalti num jogo e defendido um pênalti também num jogo, né? Você já viu alguém fazer isso dentro de um jogo de futebol profissional ao longo da história? Não? O que te passou pela cabeça depois desse jogo, Edu? Um abraço. Boa noite a todos. Eu estava me cobrando muito ali, né, dentro da partida, principalmente por ter perdido o pênalti e ter perdido algumas oportunidades no momento importante, né, para definir o jogo, né. Era um momento que poderia trazer tranquilidade para a gente na partida. Logo depois ali eu tive mais uma oportunidade, acredito que estava nos acréscimos já, eu consegui dar um pouco de tranquilidade para a nossa equipe depois que a gente fez o terceiro gol, né, no meu gol de cabeça. E logo depois teve o lance do Juan, que cometeu o pênalti e desacordou, e por protocolo não pode, né, continuar na partida. E ali na hora ali eu tive uma conversa com o Claudinho, e a gente estava em dúvida entre eu e ele. Tanto ele tem condições de ir, como eu também tenho. Então a gente conversou ali e optou por tirar alguém do ataque, porque caso a gente levasse o gol ali, poderia ter bola parada, chuveirinho dentro da nossa área. E não podia perder o Claudinho ali naquela imposição física, naquela bola aérea, né? Então foi a nossa escolha ali, mim e do Claudinho ali na hora na conversa, e graças a Deus deu certo. Eu esperei o G2 até o último momento. Eu tinha que me preocupar de não me adiantar, porque eu já tinha amarelo e poderia ser expulso. Então eu tinha tudo isso na minha mente. Então eu segurei até o último minuto, até o último segundo ali, né, da batida dele, escolhi o canto certo, fiz a defesa e no rebote o jogador do Remo acabou invadindo. Fico muito feliz, principalmente pelo placar. Óbvio que vai ser uma história que eu vou contar para todas as minhas gerações que vier aí no mundo. Realmente é algo que não é normal de acontecer. Eu não me lembro a última vez que isso aconteceu. Mas independente de tudo, eu estou muito feliz pelo resultado, pelos 3 pontos, que era o que a gente mais precisava no momento.
Rafael Gioverdi, Rádio CM Esportes. Edu, uma vitória como essa, um enredo como esse, o que significa para o Brusque, para a sequência do campeonato da Série B? Em relação à história e enredo, cara, deixar bem claro que essa é a história do Brusque, cara. Não é a história que estão contando aí na internet por causa de um episódio, de uma infelicidade. Essa é a história rica do Brusque. O Brusque é um clube muito aguerrido, muito rico em histórias bonitas, e por um episódio acabaram denigrindo, né, a nossa imagem, mas que a gente vai trabalhar em foco, em união para poder apagar esse episódio horroroso que ficou aí do nosso clube. E foi o que eu falei na primeira pergunta. Não tem explicação para o que aconteceu hoje, só Deus pode explicar isso. Eu estava num jogo onde eu perdi oportunidades que eu não costumo perder, ainda consegui fazer um gol e no final do jogo ainda fui pro gol e peguei um pênalti. Então nem nos meus melhores sonhos eu imaginava viver isso. O Brusque há 3 anos me proporciona coisas que eu nunca imaginei viver, cara, e eu sou um cara muito feliz aqui dentro, quem me conhece sabe. Muito se fala de proposta, muito se fala de sair, mas ninguém tem noção o quanto eu sou feliz aqui dentro e o quanto eu deixo os meus empresários resolverem isso. Eu não me preocupo com nada, só me preocupo em entrar, ajudar o Brusque, conquistar a vitória, conquistar os pontos, para se Deus quiser a gente livrar esse rebaixamento logo. Douglas, Rádio Cidade. Rádio Cidade. Edu, parabéns pela atuação, novamente o teu nome na história, não somente do Brusque, agora do futebol brasileiro, com esse jogo maluco, com essa tarde histórica aqui no Augusto Bauer. Situação quando você pegou a luva, vestiu a camisa do Juan Carneiro, olhou para o G2, o que você pensou? Viu o movimento do pé dele, viu o olhar dele? Qual foi a situação em relação a segundos antes de você escolher aquele canto e fazer essa defesa e entrar para a história também do futebol brasileiro? Agora, além de artilheiro, você é um grande goleiro. Parabéns pela vitória e pelo gol e pela defesa. Obrigado. Então, foi o que eu falei aqui anteriormente. Eu tive que ter muito cuidado porque eu não podia adiantar. Se eu adiantasse ali, eu poderia tomar o segundo amarelo e ser expulso e ficar suspenso contra o Botafogo. Então, na hora ali, o que eu pensei foi de segurar ao máximo para não sair, né, de cima da linha, não queimar ali o pênalti e acabar sendo advertido por amarelo. Eu botei na minha cabeça que eu ia escolher um canto, eu fui feliz em escolher o canto que ele bateu, fiz uma bela defesa, não sei nem como falar, cara, de defesa, cara. Fiz uma bela defesa, aí dei um azar, né, que no rebote o jogador dele tinha feito gol no rebote, mas acabou sendo anulado pelo VAR. Eu ainda não tenho noção, não tenho dimensão ainda do que aconteceu, tá todo mundo falando, meu telefone tá uma loucura. Eu vou chegar em casa agora com mais calma, responder todo mundo, ver o que se passa nas redes sociais com mais tranquilidade, mas agradeço o elogio. Como eu falei, o mais importante hoje foi os 3 pontos, foi a forma como a equipe se comportou mesmo atrás do placar, num campo que estava muito encharcado, muito difícil de se jogar, e a gente conseguiu fazer 3 gols. Eu perdi uma oportunidade ainda num pênalti, perdi outras oportunidades, então o mais importante foi que o time criou, a equipe criou bastante, mesmo numa adversidade de campo, de placar, contra uma grande equipe, que é a equipe do Remo. Então isso que fica de lição hoje e de mais importante pra gente. Boa noite, Edu. É João do Jornal Município. Parabéns, né, pela vitória, pela atuação, pelo gol e pela defesaça no pênalti. Não sei se você já respondeu nas perguntas anteriores, mas são 2 perguntas, na verdade. Uma, como que foi feita a decisão, né, para que você fosse ali substituir o Juan e tentar fazer a defesa naquela cobrança? E depois gostaria de saber se você já passou por algum momento semelhante da sua carreira de precisar ir para o gol em relação a goleiro lesionado ou expulso. E se você talvez se sente à vontade, né, no dia a dia, num rachão, em acabar atuando no gol, né? Tem jogadores que conseguem se destacar nessas brincadeiras com o elenco. Gostaria de saber se você também tem algum histórico desse tipo. Boa noite. Então, a decisão ali foi justamente pensando no grupo. Tava em dúvida entre eu e o Claudinho ali, e eu conversei com o Claudinho. Eu falei pra ele: Claudinho, se a gente tomar o gol de pênalti, provavelmente eles vão colocar muita bola dentro da nossa área, então é melhor tirar alguém do ataque e você não sair da defesa pra gente não perder essa estatura e essa imposição física que você tem na bola parada. E aí a gente optou por eu ir pro gol, mas foi uma decisão ali minha e do Claudinho dentro de campo, pensando no melhor coletivo.
E aqui no Brusque não, porque a gente não pode agarrar rachão aqui, né? Porque já tiveram várias histórias de lesão antes de jogos importantes, de jogadores que vão pro gol para agarrar rachão. Mas em outros clubes que eu passei eu sempre gostei de ir no gol. Quando eu era bem mais novo, campeonatos de escola, essas coisas, eu sempre gostei de ir no gol. Campeonato de várzea eu já agarrei. Então, eu sempre levei jeito pra coisa, na verdade. Óbvio que nunca passou na minha cabeça precisar disso, pegar um pênalti. Mas eu já comentei isso com o Viton uma vez. Eu falei, Viton, já pensou um dia precisar ir pro gol? E aí eu acabo de fazer tudo que eu precisei fazer no Brusque. Tipo assim, eu joguei, eu agarrei e tipo assim, ainda coroou com pegar um pênalti ainda, cara. Então não tem explicação. Eu costumo dizer que eu sou muito abençoado por Deus, sou muito predestinado de Deus e isso é mais uma prova de tudo que Deus vem e tem pra fazer na minha vida ainda. Muito bem, agradecer aí o Edu pela coletiva, agradecer a todo mundo que mandou mensagem também, a todos os torcedores. E a gente vai ficando por aqui com a coletiva do Bruscão aí. Não se esqueça. Tem o Thiagão? Então vamos lá. Então vamos. Deixa eu só pegar aqui, vou entregar pro Pássaro. Deixa eu entregar o microfone pro Fabrício. Vai entrar o Fabrício? Só tem que pegar uma cadeira pra ele ali. Aqui, ó. Vem cá, Fabrício. Senta aqui. Deixa eu pegar aqui e botar a cadeira aqui. Thiagão, vai pro ladão aí já pra aproveitar aqui e dar o espaço pro Fabrício também. Parabéns pela vitória também, né? Meu querido. Deixa o Fabrício entrar aqui que eu já vou entregar o microfone pra ele. Lembrando, torcedor, se você quiser mandar pergunta aqui pro nosso reizinho também, fiquem à vontade aí, que a nossa audiência tá boa também. Pode mandar. Vamos começar então aqui a pergunta com o Thiago Alagoano. A primeira é do Sandro, então. Queria mandar uma pergunta pro Thiago aqui, cara. Como ele lida com essa responsabilidade de ser um líder da equipe, um cara que é um ídolo dentro do clube, da cidade. Essa responsabilidade, essa cobrança de tanto tempo sem marcar gols, Thiago, mas sempre se dedicando e se entregando nas partidas. Como tu se sentiu hoje, depois de marcar um gol desse tão importante pro clube, uma virada, e todo esse momento assim de compartilhar com a torcida, tudo que foi feito, foi cobrado no intervalo, né, Thiago? Queria que tu falasse um pouco sobre isso aí, velho. Então, desde cedo eu aprendi, né, a como ser um líder, né, com vários outros jogadores, fui vendo, e nisso você vai pegando experiência, você vai com um pouco mais de maturidade, né, e hoje, graças a Deus, eu tenho essa maturidade, entender que hoje eu sou um capitão de um clube que saiu de uma Série D para chegar numa Série B, cara, que não foi fácil, muita gente não conhece nem um pouco a história de onde nós saímos para onde nós estamos hoje, né? E eu jamais, nunca critiquei ninguém, nunca cheguei a apontar ninguém, sempre procurei fazer meu melhor, sempre procurei ajudar de uma forma ou de outra, mesmo com esse tempo todo sem fazer gol, eu sempre me entreguei, sempre me doei o máximo, procurei sempre ajudar de alguma forma, cara, e eu sempre falo, a vida tudo é um processo, eu passei por um processo, né, e que ele vai continuar talvez daqui a um tempo, só que ele acabou hoje, né, com um gol que eu fiz, né, podendo ajudar minha equipe, né, o mais importante foi os 3 pontos que nós precisávamos muito, então é isso, o líder tem que chamar a responsabilidade sempre, sem querer botar a culpa em ninguém, sem querer xingar ninguém e respeitar todo mundo. Ô Thiago, hoje a gente pode perceber o estado do gramado, ele não é favorável, principalmente um jogador de muita habilidade, com muita qualidade, que é o teu caso. Mas tu ajudou muito na questão de posicionamento e marcação. Coisas que para a torcida não aparece tanto, mas para a equipe é muito importante, né? E eu queria até parabenizar por essa atitude. Tu é um jogador que é muito cobrado, mas sempre foi muito educado e respondeu dentro do campo. Essa emoção do gol foi uma resposta para aquela cobrança do torcedor? Cara, primeiro o professor Vaguinho me chamou, né? Perguntou se eu poderia jogar ali, porque de lado, né? Que ele queria colocar o John Clay por dentro. E eu falei, professor, eu já joguei assim algumas vezes. Graças a Deus vai adquirindo o esquema de jogo, né? Você vai aprendendo cada vez mais, né?
Por mais que não tenha jogado assim há muito tempo, sempre joguei por dentro e dessa vez eu consegui também jogar por fora e ajudar, né? Como você falou, muitas vezes não percebe, né? O tanto que você está se esforçando, está voltando para fechar as linhas, está tentando fazer as jogadas e às vezes não dá. Mas sempre, como eu falei, com respeito às cobranças, nunca xinguei ninguém, nunca procurei treta com ninguém, por mais que a gente saiba, veja, que isso é inevitável, né? Você vai saber, quem foi que fez xingou você, isso é do futebol, cara, cabe você ser tranquilo, ser passivo, né? Aprender, claro, com todo respeito, né? Se você recebe a crítica, ela sendo construtiva, e isso é bom para o seu rendimento, para o seu crescimento. Isso que eu gosto, sabe? Eu não fujo da minha e principalmente para tu que é um jogador que se cobra muito, né? Com certeza. Quem me conhece dia a dia, o Sandro tá direto aí com o Brusque na estrada, ele sabe o tanto que eu me cobro, ele sabe o tanto que eu me dou por esse clube, ele sabe a identificação que eu tenho com esse clube. E sobre o gol, cara, foi mais pro lado pessoal que eu travei uma luta aí também diária com minha esposa, cara. Muita gente não sabe, eu nunca me vitimizei, mas eu passei por uma situação junto com minha esposa que ninguém sabe, cara. Eu nunca precisei expor, nunca precisei falar para alguém o que eu estava passando. Para usar como uma desculpa. Para usar como uma desculpa, jamais eu fiz isso. Minha esposa fez 2 cirurgias e no nascimento do Thiaguinho, e depois, após a cirurgia, teve que fazer outra. Com 7 meses depois do parto. Então, cara, foi uma luta diária. E depois ainda teve meu sogro, cara, que fez uma operação de cirurgia de coração. E nunca precisei, cara, tá expondo, tá falando, me vitimizando. Cara, eu gosto da cobrança, pra mim me motiva muito, velho. Como eu falo, com respeito, construtiva. Isso aí eu vou levar pro resto da minha vida, essa minha essência. É uma questão que os torcedores de verdade, Thiago, eu vou te dizer, eles te respeitam muito. E tudo pelo que tu fez, como tu falou, da Série D até a Série B, tu tens uma história como futebol clube, tu tens um respeito, né? Nós da TV Bruscão, a gente está acompanhando sempre, a gente percebe, por isso que eu já comentei, tem jogos que o Thiago não aparece tanto para a torcida, mas para a equipe ele é fundamental. É um jogador que não se machuca, não tem lesão e que dificilmente fica fora por cartão. E é muito participativo com a equipe. Então isso é de grande importância e faz muito bem para a equipe. E outra coisa que eu quero perguntar para ti, Thiago, estamos chegando numa reta final da Série B. O Brusque está trabalhando com uma meta aí de conseguir as vitórias nos jogos em casa, que é o que matematicamente garante da Série B. E o intuito do Brusque é esse, permanecer. E o esquema de jogo, se não for na técnica, na qualidade, tem que ser nesse estilo, na raça, no coração, né, Thiago? Com certeza. Cara, foi assim na Série D, na Série C, e agora tá sendo na Série B mais uma vez, cara. Vamos travar essa luta aí, se não der na técnica, vai na vontade. Todo mundo viu a situação do gramado, né? Mas mesmo assim, tentamos jogar, saímos com resultado inverso no primeiro tempo, né? Pressão, e é isso que é bom, cara, isso motiva, entendeu? Agora, como eu falei, a cobrança ela vai vir porque nós precisamos do resultado, o torcedor precisa do resultado, e nós, jogadores, nós queremos deixar o Brusque onde ele está hoje, porque, cara, pra você ter ideia, nós travamos uma luta todo dia, nos treinos, nas viagens, para preparar para o jogo, porque muitas vezes as pessoas acham, só viaja e vai jogar. A logística é cansativa. O jogador às vezes não tem dores, né? Às vezes a gente nem usa isso para não ser de mimimi. Sim. Mas, cara, nós vamos travar uma luta aí até o final dessa Série B e eu tenho certeza que o grupo está fechado. Nós vamos fazer bons jogos, mais uma vez, para permanecer nessa Série B aí. Show de bola. Então esse foi o nosso bate-papo aqui na entrevista coletiva com o Thiago Alagoano, o nosso reizinho do Vale, que encontrou o caminho das redes, e é um jogo que para dar confiança, né? Que foi uma noite especial hoje, né? Com certeza. Beleza, então? Então a gente vai encerrando aqui a coletiva. Agradeço ao Thiago Alagoano e tamo junto. Futebol e emoção é aqui na TV Bruscão. Valeu!